falar um pouco da questão do uso não letal das baleias, do turismo de observação no contexto internacional, principalmente em relação ao protagonismo da América Latina, e encaminhar um pouco a conversa para a mesa redonda que a gente vai ter depois, falando de desafios e oportunidades para a cooperação regional. Eu estive quase 20 anos na delegação oficial do Brasil, a Comissão Internacional da Baleia, em diversas oportunidades, no comitê científico, na plenária. Então, queria compartilhar com vocês a minha visão muito particular sobre como é que as coisas funcionam lá. Como a gente já falou aqui, é sabido, a relação da espécie humana com as baleias, historicamente, nunca foi muito harmônica, né? Na Ásia, nós temos registros de caça ativa de baleias de mais de 1000 anos no Japão, como era o caso da caça de baleias francas, que se fazia nas enseadas japonesas com redes. E na Coreia do Sul existem inscrições rupestres mostrando atividades de caça da baleia com barcos e arpão, inscrições essas datadas provavelmente em torno de 2000 anos atrás. Até a época em que se conseguiu começar a caçá-las, né? Já lá pelo século XIII, os bascos praticavam caça de baleias francas também, que tem esse nome, né? Baleia franca, baleia certa ou baleia verdadeira, era a baleia mais certa de matar, por ser um animal que se aproxima muito da costa na sua época de reprodução, boia quando morta e dá uma produção de gordura bastante expressiva por animal. E essa caça que no Ocidente começou lá no século XIII, XIV, ela acabou se expandindo à medida em que a América do Norte foi colonizada e depois expandida a colonização para as duas costas da América do Norte. Frotas baleeiras expressivas, não só da Europa, mas também dos Estados Unidos, passaram a correr o mundo atrás das baleias, dizimando uma população atrás da outra, inclusive no Brasil, onde nós tivemos primeiro as armações baleeiras, estabelecidas aqui a partir do século XVII, e depois, a partir do século XVIII, frotas de baleeiros ingleses, franceses, americanos, que vinham para cá, davam a volta no Cabo Horn para caçar cachalotes no Pacífico e no meio do caminho paravam aqui para matar o que aparecesse, principalmente baleias francas também, ao longo do nosso litoral sul. Isso, à medida em que a tecnologia evoluiu, só piorou para o lado das baleias, né? A invenção aí quase simultânea da propulsão a vapor e do seu uso nas embarcações de longo curso e do canhão arpão, inventado por um norueguês, ainda no século XIX, fizeram com que populações de baleias em lugares muito distantes e espécies de baleias rápidas, como é o caso dos rorquais, da baleia azul, da baleia afim, que antes eram impossíveis de serem capturadas pelas frotas baleeiras à vela, passassem a ficar ao alcance da indústria baleeira. Essa indústria passou a desenvolver atividades no hemisfério sul em grandíssima escala, matando populações das baleias azuis quase até a extinção, das baleias fim, jubartes, e foram descendo em tamanho de espécie até a baleia mink, que foi a última a ser capturada aqui no Brasil também, e que é a espécie que o Japão hoje continua matando sobre o pretexto da caça científica. Vou falar um pouquinho mais disso depois. Essa caça, que passou a ser praticada pelos baleeiros, prevenia essa competição e que também tinha muito pouca preocupação com a conservação. A preocupação maior era realmente da relação entre os países, de impedir que houvessem conflitos na divisão desse tesouro que era a caça-baleia naquela época, não só para carne, mas para óleo e outros produtos. A Comissão Internacional da Baleia passou a funcionar
a partir de uma convenção assinada em 1946. Antes disso, foram feitos outros esforços para a regulamentação da caça a nível internacional, mas a Segunda Guerra Mundial acabou com o pouco de ordem que havia nesse sistema. E o tratado internacional que realmente pegou para regular a caça da baleia foi a Comissão Internacional, ou a CIB, como ela é conhecida aqui no Brasil. Mas, como eu disse, a grande preocupação dessa comissão, formada inicialmente apenas por países baleeiros, nunca foi realmente a conservação, e sim como melhor dividir o butim da caça da baleia entre os países. O resultado é conhecido, né? Essas linhas mostram diversas espécies: fim, cachalote azul, sei-mink, jubarte, ali a penúltima, e baleia cinzenta, em milhares de baleias mortas pelas frotas. Vocês veem que a comissão foi estabelecida mais ou menos aqui, em 1946, quando as grandes baleias já estavam começando a declinar e a captura declinando com elas. Não é que a caça reduziu, que a comissão reduziu as capturas da caça. Foi o desaparecimento das baleias que reduziu as capturas. A Comissão Internacional da Baleia, apesar de ter desde o começo um comitê científico funcionante, nunca respeitou, durante o tempo forte da caça comercial, no século XX, as recomendações do comitê científico. E espécie após espécie foi tendo as suas populações dizimadas, até que nas décadas de 70 e 80 aconteceu um fenômeno fora da Comissão Internacional da Baleia. A cidadania nos países baleeiros começou a se indignar e se mobilizar em larga escala para acabar com essa bandalheira. Em grande parte alertada por pesquisadores que faziam parte do Comitê Científico da Comissão Internacional e que não tinham as suas recomendações atendidas nunca, e que viam ano após ano as populações declinando, as baleias terminando. E isso, no final da década de 70, principalmente, fez com que vários países antes baleeiros, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, vários outros, não só deixassem de caçar baleia, mas também permanecessem na Comissão Internacional defendendo uma posição conservacionista. E no começo dos anos 80 passaram a defender uma moratória, uma suspensão da caça comercial de baleias no planeta inteiro. Nesse meio tempo também, e graças a essa mudança de paradigma nas sociedades e nos governos dos países antes baleeiros, é que começou a se falar nos fóruns internacionais da importância dos usos não letais das baleias. Não só do turismo, mas também da pesquisa não letal. Lá na Península Valdez, o PEC participou diretamente com o Roger Payne do desenvolvimento não só do turismo, mas também da pesquisa não letal de baleias. Antes, os biólogos, os pesquisadores diziam que só se podia estudar baleia morta. Eles embarcavam nos navios fábrica, iam para as estações de terra, fazer medições das baleias, olhar conteúdo estomacal. E a partir da descoberta de que tanto as baleias francas como as jubartes, por grupos de pesquisadores dos Estados Unidos, o Roger Payne, o principal deles, quando se descobriu que essas espécies podiam ser estudadas por causa das suas marcações naturais individuais, as jubartes pela cauda, as francas pelas calosidades da cabeça, se inaugurou toda uma nova era de pesquisa que depois se estendeu pelo mundo, provando que se pode sim entender dinâmica populacional, biologia, ecologia, comportamento das baleias, sem necessidade de matar nenhuma delas. E quem levou isso para dentro da plenária da Comissão Internacional da Baleia foi um professor de escola primária de Connecticut, nos Estados Unidos, o Robbins Barstow, que comandava uma ONG relativamente pequena nos Estados Unidos, a Connecticut Cetacean Society, hoje Cetacean Society International. O Robbins já morreu há poucos anos, mas a Cetacean Society International continua defendendo fortemente o turismo de observação de baleias e apoiando a pesquisa não letal, principalmente através de pequenas bolsas
de até $5 mil para jovens pesquisadores de países em desenvolvimento. Também apoiam a participação de ONGs de países em desenvolvimento na plenária da Comissão da Baleia, estão dando seguimento ao trabalho do Robbins. E em 1983, a comissão publicou esse relatório, que é o primeiro documento internacional importante reconhecendo o turismo de observação e a pesquisa não letal de baleias como algo relevante para o trabalho da comissão. O Robbins conseguiu que a comissão apoiasse, e o governo dos Estados Unidos também, a realização de um simpósio para discutir essas atividades não letais e fazer recomendações à comunidade internacional. Claro que isso chegou no momento em que a comissão ainda tratava de cotas de caça de 5, 7, 9 mil baleias por ano de diversas espécies, e demorou vários anos para que a comissão começasse a realmente trabalhar o tema dos usos não letais. A pesquisa foi um pouco mais fácil, por causa da mudança também de pesquisadores no comitê científico, gente mais jovem, com outra cabeça, com outras experiências, começou a participar ativamente e levar para dentro do comitê os resultados efetivos da pesquisa científica não letal. Mas para se discutir na plenária o turismo de observação de baleias, levamos anos. O Japão sequer admitia que o assunto fosse colocado na agenda da comissão. Todo começo de plenária tinha uma briga de meia hora, porque o Japão tentava tirar o tema da pauta para não ser discutido, distribuído os documentos ou levado em consideração o tema whale watching, ou turismo de observação de baleias. Mas a mudança no mundo real, ela era inexorável. O crescimento, o retorno das populações de baleias propiciado pelo fim da caça por vários dos países baleeiros, pela proteção em águas nacionais que esses países foram sucessivamente assegurando às baleias, e também porque em 1986 finalmente a Comissão Internacional aprovou uma moratória da caça comercial de baleias, que Japão, Noruega e Islândia são os únicos países até hoje que desrespeitam essa moratória. Está acabando a bateria desse negócio, acho. Tá. Alô, oi. E com isso, o uso das baleias pelas sociedades passou a ser eminentemente não letal na maioria do mundo. E começaram a pipocar oportunidades de turismo de observação. Península Valdez, Baja Califórnia no México, Califórnia nos Estados Unidos, as duas costas da Austrália. E no Brasil, demorou muito para a gente começar a trabalhar isso mais seriamente. Eu diria que os anos 90 foram o nosso marco inicial, tanto para a baleia franca como para a baleia jubarte, em estruturar operações efetivas de turismo de observação de baleias. No meio disso tudo, o Japão, o que fez depois da aprovação da moratória? Passou a tentar recompor a sua maioria perdida lá na comissão, comprando votos de pequenos países pobres e levando esses países para dentro da Comissão Internacional da Baleia para tentar derrubar a moratória no voto e manter a sua pauta de retorno da caça comercial. Dentre esses países, muitos países do Caribe, algumas ilhas do Pacífico, havia vários países latinos. Peru e Chile, que foram países baleeiros e demoraram a sair da esfera japonesa. E depois vários países da América Central, que votavam com o Japão, e a partir daí as ONGs da nossa região, apoiadas com recursos de ONGs internacionais, passaram a trabalhar país por país para reverter politicamente esse posicionamento. Ora, eram países que não caçavam baleia, muitos deles nunca caçaram baleia, e que estavam lá única e exclusivamente para defender uma agenda do Japão, de um país hiperdesenvolvido que também não tinha necessidade mais nenhuma de caçar baleia, né? Existe um grande nome por trás dessas articulações, claro que muitos de nós participamos, mas um colega de trabalho do Rodrigo Garcia, hoje lá no Uruguai, Milko Schwartzman,
que trabalhava na época para a Greenpeace Argentina, no tempo que a Greenpeace ainda se preocupava com baleia, hoje não se preocupa mais. O Milko articulou essas ações, país por país, de procurar as ONGs locais, explicar o que estava acontecendo, porque assim como no Brasil, na maioria dos países da região, o pessoal não segue o que acontece nos tratados internacionais, muito menos de meio ambiente, e também os governos não informam o que estão fazendo lá, em nosso nome, gastando dinheiro do nosso imposto, né? Então, houve todo um trabalho de fortalecimento da informação com a sociedade civil, de informar e alertar a imprensa para o que estava acontecendo, e em vários desses países, Panamá, Nicarágua, própria Venezuela, que depois saiu da comissão, houve o Peru, houve todo um trabalho de pressionar os governos através da informação e da mobilização da sociedade civil para que essas posições fossem revertidas. Ora, chegou um momento em que nós conseguimos que nenhum país latino-americano estivesse mais na esfera de influência dos baleeiros. E quando isso aconteceu, a gente provocou os nossos governos para se organizarem melhor para defender os nossos interesses regionais, principalmente o turismo de observação. E com isso foi criado o chamado Grupo Buenos Aires, que se reuniu a primeira vez, se eu não estou enganado, em 2005, Rodrigo, foi isso? Né? Em Buenos Aires, por isso o nome. E foi a primeira vez que os países latinos fizeram uma declaração conjunta à Comissão Internacional da Baleia, afirmando a sua oposição total à caça e a sua defesa do direito ao uso não letal. Ou seja, a América Latina unida, que nós chegamos a ter 14 países na comissão votando conosco da região, a América Latina unida levou a Comissão da Baleia a reivindicação de que turismo de observação de baleia passasse a ser tratado como um direito das nossas comunidades. Assim como o Japão passou décadas dizendo que era direito deles matar baleia em alto mar, e outras comunidades por aí, ditas tradicionais, enfim, tem algumas, reivindicam o seu direito de matar baleia até hoje, nós passamos a reivindicar o direito soberano dos países em se apropriar do recurso baleia de maneira não letal. É preciso dizer que isso teve o dedo da sociedade civil o tempo todo incentivando, estimulando e inclusive buscando dinheiro para que o Grupo Buenos Aires pudesse se reunir. Porque se dependesse dos nossos governos e dos nossos políticos, isso não teria acontecido. Nós buscamos um pool de ONGs da América Latina, da qual o Rodrigo participou e participa até hoje, Instituto de Conservação de Bagenas na Argentina, Centro de Conservação Cetácea no Chile, ONGs da Costa Rica, Nicarágua, outros países. Nos articulamos durante anos, passando o chapéu nas ONGs milionárias internacionais aí, para poder bancar as reuniões do Grupo Buenos Aires. Pagar a viagem dos diplomatas, pagar hotel, comida, coquetel, o que fosse, para que o pessoal pudesse se reunir regularmente e articular as posições dos países. Bom, isso nós tínhamos uma expectativa de que se transformasse em políticas de Estado na maioria dos países, transcendendo os governos e chegando ao momento que não necessitasse mais de passar o chapéu das ONGs para fazer a coisa acontecer. O recurso internacional para trabalhar os temas da Comissão Internacional da Baleia foi minguando à medida que outros temas de conservação marinha foram tomando maior aporte e as populações de baleia foram efetivamente se recuperando. Deixou de haver uma sensação de urgência para a conservação das baleias. E com isso, os recursos para manter o Grupo Buenos Aires funcionando foram secando. Vários países deixaram de comparecer à Comissão da Baleia, inclusive porque a taxa anual que o país paga para participar é muito elevada. E vários países pequenos da nossa região disseram, olha, não dá mais, vamos cair fora. E a gente não conseguiu manter o fluxo de recursos para animar o grupo com reuniões periódicas. O grupo ainda se reúne de maneira bastante mais esporádica, num grupo muito menor, e na maioria das vezes se articula
a reboque das articulações feitas por um grupo maior de países conservacionistas, chamado Grupo Like Minded, como aconteceu agora semana passada, em que o Grupo Buenos Aires aderiu a uma manifestação contrária à continuação da dita caça científica do Japão. Bom, nós temos sobradas razões para continuar batalhando para defender o nosso interesse nos fóruns internacionais. A última avaliação de valor do turismo de observação de baleias e golfinhos na América do Sul é essa, de 2008, feita pelo Eric Reut, que foi mencionado aqui pela Cristina, se eu não estou enganado, e pelo Miguel Inigues, da Argentina, Fundação Cetos. É de em torno de 93 milhões de dólares de valor para os diversos países. O Brasil ainda figura entre os que poderiam crescer bastante, mas esse era o cenário em 2008, o que não é pouca coisa para ecoturismo na nossa região. No resto do Atlântico Sul, lá do outro lado, a África, também tem países se beneficiando disso. A África do Sul, principalmente, com em torno de 61 milhões de dólares estimados de benefícios com o turismo de observação, principalmente baleias francas na região do Cabo, ali, cidade de Hermanos. A Namíbia com 3 milhões de dólares e o Gabão com muito menos, porque só recentemente o país começou a desenvolver as suas atividades de turismo de baleias, principalmente centrado em baleias jubarte. Um pesquisador de lá interessou o presidente do Gabão, o presidente se interessou e agora a coisa está caminhando, né, Márcio? Bom, isso tudo se contrapõe à continuidade da caça, ainda que em escala muitíssimo menor do que era lá nos anos 80, pelo Japão, Noruega e Islândia. A Noruega e a Islândia matam baleias basicamente nas suas águas. O único país hoje que ainda tem interesse em matar baleia em águas internacionais, com expedições de longo curso, vindo até o hemisfério sul, a região antártica, para matar baleias, é o Japão, com essa sua falsa pesquisa científica, porque essa convenção que criou a CIB, de 1946, vocês imaginam que 1946 é quase como se a convenção fosse escrita num outro planeta, né? Um mundo sem internet, com comunicação muito mais difícil, né? Pouca conectividade entre os países, muito menos entre as sociedades dos países, e nenhuma informação sobre pesquisa não letal de baleias. Então a convenção tem um artigo, famigerado artigo 8º, que permite a cada país se auto-otorgar licença para matar qualquer espécie de baleia, mesmo que ela seja protegida pelas normas da convenção, para pesquisa científica. O cara quer matar uma baleia de Braide para estudar conteúdo estomacal numa pesquisa que tem lá, ou quer botar um espécime num museu, tá? Um esqueleto. A ideia era essa. Bom, o Japão está usando essa exceção, transformada em regra, para matar centenas de baleias todos os anos. Alguns milhares já foram mortos desde que a moratória de caça comercial foi estabelecida e o Japão começou a usar essa exceção. Na minha opinião, a caça da baleia está fadada ao desaparecimento de qualquer forma. Porque tanto na Islândia, como na Noruega, como no Japão, essas são atividades altamente subsidiadas com dinheiro público. O governo japonês tem uma bancada da caça da baleia no Congresso, assim como a gente tem a nossa bancada ruralista aqui, enfim, e outros desvarios. A bancada da caça da baleia no Japão é muito poderosa. A agência de pesca do Japão, Fisheries Agency, é muito poderosa politicamente e faz com que milhões de dólares sejam aplicados anualmente para manter esse negócio andando. Ah, mas o Japão tem tradição da caça de comer carne de baleia. Mentira! Ninguém mais no Japão come carne de baleia, pessoal. Pouquíssima gente. Geral da faixa acima de 60 anos. Pessoal mais novo no Japão, imensa maioria nunca experimentou, nem quer experimentar carne de baleia. Não faz parte da cultura das novas gerações. E o Japão tem lá estocado 5.000 toneladas de carne de baleia, que ninguém quer comer, mas que o governo paga para matar, porque esse dinheiro circula dentro da agência de pesca, onde tem corrupção. Os diretores do Instituto de Pesquisa Fake são ex-diretores da agência de pesca, que ganham uma grana para manter o negócio andando. E assim caminha a brincadeira. Não é só no Brasil que tem roubalheira e sem vergonhice, né? Os outros países também têm.
Agora, enquanto isso aí não termina, né, eles continuam, Japão, Noruega, Islândia, nos tratados internacionais, principalmente na Comissão da Baleia, tentando impedir que avancem medidas para promover e fortalecer os usos não letais. Hoje em dia, só uma organização se contrapõe à caça japonesa na Antártida. Se vocês quiserem ajudar a acabar com isso, ajudem a Sea Shepherd Internacional. É a única. A Greenpeace já faz, acho que em torno de 10 anos que não vai mais à Antártida. Mudaram de foco, passaram a fazer outras coisas, enfim. Sem entrar no mérito, se vocês querem reduzir a matança de baleia que o Japão faz no hemisfério sul, ajudem a Sea Shepherd a manter os navios funcionando. Que são os únicos caras que estão conseguindo realmente reduzir uma temporada para outra o número total de baleias que o Japão está matando. A baleia chegou num impasse em que nenhum dos dois lados tem a maioria qualificada necessária para aprovar medidas estruturais, medidas importantes que mudem o rumo da prosa em relação à gestão de baleias. É preciso 3/4 dos votos para aprovar qualquer medida que reabra a caça da baleia, ou que proíba a caça da baleia, ou que crie santuários novos, onde a caça fique proibida de maneira indeterminada, mesmo que a moratória caia. Então, os japoneses não conseguem reabrir a caça da baleia, mas a gente não consegue aprovar o santuário. Nós já chegamos a estar a 4 votos de aprovar esse santuário. E os votos que faltavam vieram vieram de países africanos, para os quais o Brasil perdoou mais de $1 bilhão de dívida externa. E o nosso Ministério de Relações Exteriores se recusou, assim como se recusa até hoje, a pressionar esses países politicamente para garantir esses votos. Existe todo um trabalho do Ministério do Meio Ambiente. O ministro atual foi à Comissão da Baleia na última reunião plenária. Possivelmente a próxima reunião plenária vai ser no Brasil, em 2018, se esta bagunça de governo que está aí conseguir se organizar. Tá? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente está fazendo enorme esforço para que isso aconteça, mas é preciso uma articulação que está paralisada em função das crises políticas. Se essa reunião for no Brasil, vai ser a nossa última chance de aprovar esse santuário. Fazer o trabalho diplomático que precisa ser feito e aprovar o santuário para garantir a longo prazo que essa região seja reconhecida internacionalmente como área exclusiva de uso não letal das baleias. Agora, se isso não acontecer, existem várias outras coisas que precisam ser feitas em relação à conservação de baleias, né? A caça é um dos problemas, mas tem vários outros. Tem o malhamento em redes de pesca, problema crescente. Tem poluição sonora e química dos oceanos. Tem colisão com embarcações, que são problemas que tendem a aumentar à medida que as populações de baleia também forem aumentando, né? Aquilo que a gente diz. Nós estamos mudando da gestão da escassez de baleias para a gestão da abundância. O que a gente faz para poder garantir que essas populações se recuperem e as baleias continuem abundantes nos oceanos? Não só para que a gente possa fazer uso delas através de usos não letais, mas também para que elas cumpram o seu papel nos ecossistemas marinhos. À medida que as pesquisas sobre a ciclagem de carbono e as mudanças climáticas em relação aos oceanos foram avançando, o pessoal se deu conta de que cocô de baleia é uma coisa fundamental para o planeta. Que as baleias fazem uma ciclagem de nutrientes em larga escala, inclusive movimentando-os na coluna d'água, trazendo para a superfície, né? Onde esses nutrientes alimentam o fitoplâncton e reforçam as teias de vida nos oceanos. Então é muito importante que essas populações se recuperem e sejam mantidas em grandes números. Um dos aceleradores dos efeitos de mudança climática pode ter sido a matança de cachalotes. Foram mortos quase 2 milhões de cachalotes no mundo inteiro pela caça comercial. Vocês imaginam 2 milhões de baleias, o que elas representavam como repositório de carbono e também como ferramentas de ciclagem de nutrientes no ecossistema marinho.
Então é muito importante que a gente também, quando fala de uso não letal, reconheça e brigue pela proteção dos valores ecológicos das baleias como participantes importantes da saúde dos oceanos. E aí, à medida em que não se consegue vencer essa paralisia da Comissão Internacional da Baleia para avançar nisso, é preciso que a gente pense em outros tratados internacionais que podem nos ajudar a fortalecer a conservação das baleias e a reconhecer o seu uso não letal como algo legítimo, importante e que precisa ser protegido pelos fóruns internacionais. Nós tivemos presentes lá na última conferência da Convenção de Diversidade Biológica, no México, final do ano passado. Fizemos um evento chamado Sharks, Parks and Whales, tubarões, parques e baleias, para falar de áreas protegidas marinhas e da importância do uso não letal da biodiversidade marinha, tubarões e baleias inclusive. Foi um evento bem bacana, foi transmitido lá pela Secretaria da Comissão e no site lá da CBD e também no meu, que eu vou deixar para vocês depois, tem toda a gravação desse evento. Nós tivemos também na Convenção CITES, que regulamenta o comércio de fauna ameaçada, fauna e flora ameaçada, e que proíbe e tem mantido proibida o comércio internacional de carne de baleia. É uma ferramenta importante para impedir principalmente que o Japão volte a estabelecer estações baleeiras satélites, como era o caso das que ele tinha na década de 60 e 70, Peru, Chile, Brasil. A gente matava baleia, não era para consumir carne de baleia, era para exportar para o Japão. O navio era baleeiro, o arpoador e o capitão eram baleeiros, a maior parte e a carne de melhor qualidade era exportada para o Japão. Então manter a proibição de comércio internacional de produtos e subprodutos de baleia é importante, a gente está vigilante, que volta e meia aparece alguma tentativa de remover essa proteção. E agora em outubro vai se reunir nas Filipinas a mais jovem das convenções que lida com fauna, que é a Convenção das Espécies Migratórias. Ela é uma convenção moderna, ao contrário da CIB, e estabelece listagens de espécies a serem protegidas pelos países membros, onde estão várias espécies de baleias e golfinhos, e também permite a formação de acordos regionais para conservação e para cooperação na pesquisa e proteção de animais migratórios. Já existem acordos regionais para a conservação de cetáceos e de mamíferos marinhos, e uma alternativa que o Brasil tem, a gente aderiu, acredito que ano passado só a convenção. Uma alternativa que a gente tem, caso a Comissão da Baleia continue anacrônica e caduca, é centrarmos nossos esforços com os países da região na Convenção de Espécies Migratórias para criarmos um acordo regional de conservação dos cetáceos que privilegie os usos não letais, não extrativos. Essa convenção poderia impedir o Japão de mandar uma frota baleeira para cá? Provavelmente não. Mas ela cria mais uma camada de força política para quem faz uso não letal das baleias e para que os países declarem toda a área referente ao acordo como área livre de caça. Isso, do ponto de vista diplomático, acaba fazendo diferença. Não faz na CIB, porque se convencionou que a CIB não dá bola para suas próprias resoluções e os países lá fazem o que querem. Mas a CIB não é um tratado do Sistema das Nações Unidas, a CMS é. Então, o peso relativo de decisões tomadas na Convenção de Espécies Migratórias, na minha visão, é bastante diferente. Vem por aí também a negociação de um tratado de conservação da biodiversidade de alto mar, que está sendo negociado a partir desse mês. O ano que vem será convocada uma conferência para discutir o texto de um acordo de conservação de biodiversidade em alto mar, incluindo declaração de áreas protegidas e provavelmente espécies protegidas. E a gente, durante algum tempo, dependeu muito dessa expectativa de que a sociedade civil pudesse encaminhar soluções junto aos governos, os governos transformar isso em política de Estado e a gente poder tratar de outras grandes questões de conservação marinha. Não é assim. Infelizmente, nosso continente, no Brasil, talvez até mais que em outros países, a gente tem que estar sempre vigilante.
cada ano, cada semestre, muda gente na estrutura de governo, mudam prioridades e a gente nunca sabe o que vai acontecer lá adiante. Se nós não ficarmos de olho nas políticas de Estado do Brasil e dos nossos outros países da América Latina para a conservação das baleias, nós não temos assegurado a continuidade de atividades tão importantes do ponto de vista socioeconômico como é o turismo de observação de baleias. Uma das melhores maneiras de a gente assegurar isso e fugir desse guarda-chuva furado que são as nossas estruturas de governo é fazer com que essas políticas se reflitam nos tratados internacionais. Porque uma vez adotadas lá, a gente pode voltar e botar o dedo na moleira dos nossos ministros e governantes e dizer, olha, tem um compromisso internacional assumido aqui, a gente tem que cumprir. E isso começa lá em Chañaral de Aceituno, Porto Lopes, Caravelas, Prado Forte, Porto Pirâmides. É aí que a gente tem que continuar levando a luta em defesa das baleias e do turismo de observação. Obrigado.